E aí, tudo bem? Bem-vindo de volta ao Rei Afogado. Hoje a gente vai fazer mais um vídeo continuando na nossa série das partidas jogando Blitz e subindo de rating no chess.com. Então a gente está com 1.219 pontos agora, os nossos oponentes estão ficando melhores. Eu já aceitei um desafio aqui pra gente jogar uma partida de 5 minutos mais 5. Vamos lá, vamos procurar um oponente. Ok, já encontramos, estamos de brancas, vamos abrir com E4 como sempre. Ele joga E5, a gente joga cavalo F3 para atacar o peão E5. E ele joga F5, né? Que é uma linha bem estranha. Eu já vi isso uma ou duas vezes, e se eu me lembro de alguma coisa, o que o branco deve fazer aqui é tomar esse peão. Porque eu acho que o truque que as pretas têm nessa posição é se a gente tomar o peão F5, aí ele joga E4. E aí fica chato de jogar, né? Então, vou tentar confiar na minha memória e capturar esse peão. Eu acho que isso é o certo a se fazer. Ok, cavalo F6, ele está atacando o peão E4. Então, a gente poderia tomar aqui mais uma vez, né, para tentar resolver o problema dessa forma, mas eu não acho que essa é a melhor maneira não, porque se eu capturar, eu estou atrasando um tanto o nosso desenvolvimento, né? Ele poderia jogar D6, atacar esse cavalo e recapturar o peão de bispo, e aí vai desenvolver bem rápido. Então, a gente já está numa situação de ter que pensar no que fazer aqui. D3 é um lance que vem à mente, tentando defender com outro peão, né? Então, se D3, F tome 4, D tome 4, cavalo tome 4, é material igual, a gente pode continuar nosso desenvolvimento, né? Cavalo C3 é uma ideia nessa posição. A outra coisa que a gente poderia tentar fazer aqui é jogar cavalo C3 para defender o peão com outro peão. Então, cavalo C3, F tome 4, e a gente, nesse caso, poderia tentar jogar D3, e aí se ele toma, a gente toma de volta de bispo, e é a gente quem tem mais desenvolvimento nessa continuação, né? O único probleminha, eu acho, que é com o cavalo C3 ele tem ideias de bispo B4 para cravar o cavalo. Mesmo assim, eu acho que é o melhor lance, então vamos continuar dessa forma. Cavalo C3. Eu acho que aqui ele toma em E4 de peão, ou ataca esse cavalo, né? Também pode ser. Bom, nesse caso eu posso voltar para C4 e tentar contra-atacar esse bispo, eu suponho. Então vamos tentar isso. Porque esse lance aqui bagunça um pouquinho o desenvolvimento dele, né? Bloqueando o peão de D. E o cavalo está defendido pelo bispo, então minimiza a chance de que ele tenha alguma tática aí, algum lance de dama para atacar meu cavalo, talvez. No futuro, né? Considerando, talvez ele possa mover esse cavalo, entrar por essa diagonal. A gente tem que estar sempre considerando as ideias táticas que o oponente tem, principalmente quando ele está jogando gambitos como esse, né? Jogando F5 no segundo movimento. Então, ok, ele está pensando, quer dizer que provavelmente a gente não está mais na preparação dele. Então, joga bispo B4, atacando esse cavalo aqui. Ok. A gente pode tentar A3 nessa posição, né? Porque se ele tomar, eu tomo de D e acelera de novo o nosso desenvolvimento. Esse peão aqui cai, mas o bispo vai estar aberto, posso tentar cravar ele nessa diagonal, posso mover o cavalo de volta para o centro. Outra coisa que acabou de me vir à mente é o lance E5 aqui, né? Porque se ele vier para cá, eu tomo. E depois de E5, se ele vier para o meio, eu tomo também. Porque por enquanto não está cravado o meu cavalo enquanto esse peão de D estiver aqui. Então vamos tentar isso, vamos tentar E5 agora. E aí evita, né? Acaba quebrando essa tensão que tinha aqui entre os peões. O que eu acho que é produtivo para minha posição, porque esse peão F5 dele é meio estranho. Então ok, tomou esse aqui primeiro. Então a ideia dele agora é que se eu tomar o bispo, ele pode vir para o centro, né? Então talvez eu deva tomar o cavalo primeiro, aí ele toma de volta de bispo e é material igual. Então vamos dessa forma. Aí que ele vai salvar o bispo e tomar de volta, né? O peão. E a gente devolve o peão a mais que a gente tem, não tem problema. Agora a gente pode seguir o nosso desenvolvimento. Então poderia jogar bispo E2 para fazer o roque. Poderia jogar dama H4, dama H5 cheque, é uma coisa que vem à mente também, G6 nesse caso. Enfraquece um pouquinho esse bispo. Talvez valha a pena, né, fazer essa troca. Também tem dama E2 cheque, mas isso aí leva a uma simplificação depois de dama E7, eu acho. Então, vamos continuar D4 mesmo. Defendido pela dama aqui o avanço. Aí abre um pouquinho o desenvolvimento desse bispo e desse bispo. E a gente vê o que a gente faz em seguida. Ok. Então, acho que ele está ameaçando o torre 8 agora para atacar o nosso rei, dar um cheque e atrapalhar o nosso processo de fazer o roque, né? Então, se eu bloquear de bispo, ele crava e está ameaçando jogar F4. Então,
Provavelmente eu bloqueio de peão nesse caso, de bispo. Aliás, com o bispo claro nesse caso, né? Eu tava falando do bispo escuro em E3. Então, bispo E2 e roque. Acho que é a continuação mais simples. Ok, vamos lá então. Para que se torre E8 a gente segue o nosso desenvolvimento. Então agora tem cavalo E3. Ataca aqui e aqui, mas os dois estão defendidos. Também tem cavalo daqui tentando manobrar de volta para F3, né? Que eu acho que é o plano mais decente nessa posição. Porque o cavalo em 3 está só bloqueando o bispo, né? Não sei o que ele está fazendo muito aí. Ah, o problema de voltar o cavalo para cá é que pendura esse peão, né? Tem que levar isso em consideração também. Também tem cavalo E5 nesse caso, né? E esse ele toma de bispo, eu tomo de peão. E dá para reforçar esse peão aqui. Então vamos dessa. Porque aí evita esse peão de cair e eu não volto o cavalo para um quadrado tão... que parece sem muita coisa para fazer, né? Quanto E3. Então vamos ver como ele continua. Se ele tomar aqui, eu estou argumentando que eu tenho recursos para defender esse peão em E5. Que é bispo toma E5, D toma E5. Eu posso jogar bispo F4 para defender, posso jogar F4 de peão também. E aí ele acaba cedendo o par de bispos também se ele tomar E5 de bispo. E do contrário, eu fico com esse cavalo bem legal aqui no quadrado de E5. É uma peça bem posicionada e como ele subiu os peões de F e o peão de D, não dá mais para contestar esse cavalo com o peão, ele teria que jogar cavalo C6. Então aqui, atacou mais uma vez, ele está tentando ganhar um peão aqui, né? Então a gente pode desenvolver o bispo e defender o cavalo simultaneamente. Só que aí talvez ele tenha ideias de bispo F4, talvez ele tenha G5, porque o bispo dele defende. E esse bispo aqui, ele acaba encurralando a nossa peça, né? Então vamos jogar F4 de peão. Tentar defender aqui mais uma vez o nosso cavalo. Aí G5 nesse caso eu posso tomar, porque o meu bispo defende ao longo da diagonal aqui, vai estar atacando o bispo dele. A gente troca aqui e eu permaneço com esse cavalo bem posicionado. Vamos ver como ele continua agora. Talvez cavalo D7 seja uma ideia. Aí eu posso tomar e jogar C3 para reforçar esse peão com outro peão aqui. E em seguida, né, terminar nosso desenvolvimento, fazer o roque. Então cavalo D7 é o que eu estou considerando, ou cavalo C6, mas nesse caso eu tomo um pouquinho pior, né? Pelo menos em D7 ele toma de bispo e mantém essa estrutura, eu acho. Então vamos ver o que ele joga. Joga C5, né? Tá tentando atrapalhar um pouquinho a defesa do cavalo. Então vamos de C3, defender o peão com outro peão. Naquele caso ali, se eu tomasse em C5, ele podia tomar aqui duas vezes. Ou até tomar de volta em C5 direto, eu acho. Para não pendurar esse peão no caso, né? O peão em D5 com cheque. Então, agora ele toma, tudo bem, a gente toma de volta de peão, mantém nosso cavalo bem forte, bem centralizado. Dama B4, cheque. A gente pode bloquear, se a gente bloquear assim, ele toma aqui, na verdade, né? Então vamos bloquear de dama. Para que se ele toma aqui, a gente toma de bispo, desenvolve. Se a gente bloqueasse com o bispo, era um contra-ataque aqui, mas pendurava esse peão e esse peão também. Então, aí ia acabar não funcionando, né? Vamos ver o que ele faz. Tá tudo defendido aqui de novo. Ele teria que agora voltar a dama ou defender, ok. Então vamos seguir com o nosso desenvolvimento. Vamos fazer o roque agora. Agora, no caso dele desenvolver um cavalo para D7 ou para C6, eu nem preciso tomar, né? Porque se ele tomar aqui, eu tomo de volta de peão, tá tudo seguro. Então vamos procurar uma maneira de desenvolver esse bispo agora. Eu posso voltar a dama para cá, aí subir a dama para B3 aqui, oferecer uma troca pela dama dele, e aí depois desenvolver o bispo para cá ou para cá. Vamos ver como esse jogo segue, então. No caso de oferecer a troca aqui, ele poderia tomar... Ok, tomou. Tomar de volta e manter... Ah, esse peão aqui estava cravado, né? Tem isso, então ok. Vamos mover o rei para sair da cravada. Tomou mais um peão.
Vamos colocar o bispo aqui agora, tentar contra-atacar esse peão aqui. Defendeu. Vamos ver a torre, tentar contra-atacar o bispo dele. Voltou o bispo mais uma vez. Então, ok. Vamos mover a nossa dama, talvez atacar esse peão aqui. Bom, se torre C8 eu poderia já tomar esse peão, né? Porque o descoberto de bispo eu sempre volto para D3, eu acho. Ou até tomo aqui com cheque também, né? Tem isso, então eu acho que eu posso tomar aqui agora. Então vamos ver, esse peão aqui tá atacado duas vezes. Ele tem um descoberto, movendo essa peça aqui, queria atacar minha dama com a torre. Moveu aqui, é um descoberto, mas a peça tá no ar, né? Minha torre defende aqui, então eu já saio do descoberto tomando a peça. E aí resolve o problema, né? E como é um cheque aqui, acaba forçando a troca das damas também. O que ajuda, porque simplifica a posição e agora eu tenho uma peça a mais. Então, ok, vamos lá. Esse peão ainda tá no ar. E aí, se eu conseguir capturar aqui, eu vou estar também ameaçando mover a torre com um descoberto no rei dele dessa vez, né? O problema que a gente tem nessa posição é esse bispo. Precisamos desenvolver ele tão rápido quanto possível aqui, porque ele está bem... Esse bispo não está fazendo nada, o que impede a torre de fazer qualquer coisa também. Então, ok, ele está atacando aqui duas vezes. Eu posso criar uma contra-ameaça nesse caso, né? Bom, se eu mover isso aqui e tomar, talvez ele tenha a torre para cá. Então, eu posso... acho que eu posso contra-atacar a torre dele nesse caso. Porque aqui, se ele tomar minha torre, eu tomo de bispo. E aí já controlo esse quadrado em F1, né? Então, vamos ver. Torre F2. Tá tentando entrar aqui e tá atacando o bispo, né? Então, ok, vamos mover o bispo. Continuamos na situação desse bispo aqui e essa torre que está sem fazer nada também, enquanto ele tem muito mais atividade, né? Mas vamos ver o que ele consegue criar aqui. Se ele continua criando problemas pra gente, vai continuar atrasando o desenvolvimento, né? Do contrário, o plano aqui vai ser mover o bispo, tirar a torre e tentar simplificar ainda mais. Então ele troca, o que eu acho bom, simplifica um bocadinho a posição. Bom, agora a gente pode talvez tentar entrar por aqui, oferecer uma troca pela torre dele, ou fazer a coisa mais importante de todas que eu acho, que é evitar qualquer tema de mate de última linha aqui, movendo um peãozinho para o rei ter para onde fugir, caso seja necessário, né? Por enquanto a torre ainda estava cobrindo, mas tem sempre 10. Então vamos dar um cheque aqui. Porque o bispo estava atacado. E vamos tentar avançar esse peão para poder mover aqui sem pendurar ele. Então ele está avançando o peão dele, ok. Vamos contra-atacar esse ponto aqui. Se eu tomar, vai vir com cheque. Tudo bem. Vamos atacar. Vamos subir para cá e tentar entrar atrás do peão dele, que ele tem um peão passado aí, pode ser bem chato, a gente tem que controlar bem.
Por enquanto, né, o bispo aqui vai estar sempre cobrindo o quadrado de promoção, se eu conseguir colocar ele nesse quadrado ou nesse. Então, no pior dos casos, a gente vai ter que sacrificar a peça de volta pelo peão, né? Mas, se a torre cobrir também, nem vai ser um sacrifício. Vamos ver como ele continua aqui. Se eu conseguir botar a torre nesse quadrado, aí... Bom, acho que aqui... aqui eu posso atacar a torre dele. Ah, é um cheque, né? Vamos mover o rei, depois tentar atacar a torre dele. Aí tô cobrindo o quadrado de promoção, né? E aqui se ele mover, eu posso tomar esse peão. Eu acho que a gente simplifica um pouco. Então, tentou contra-atacar esse aqui. Vamos tomar esse então. Cheque. Subindo com o rei. Vamos atacar a torre por aqui. Vem para essa diagonal. Contra-atacou o bispo. Vamos subir aqui e atacar esse ponto. Aqui, vamos tomar aqui com cheque agora. Posso dar mais um cheque aqui. Ok. Atacar esse peão. Tomar aqui. Vamos dar esse cheque. Dá outro cheque aqui. E agora vamos subir esse peão. Vamos colocar o bispo aqui para tentar impedir ele de continuar avançando. Cheque aqui. Tô tentando continuar avançando o peão, né? Vamos atacar o peão dele aqui. Ok, foi para defesa. Então, vamos dar esse cheque aqui. Cobrir aqui o quadrado de avanço. Aqui ele tenta avançar mais uma vez. Vamos subir o nosso peão, enquanto a gente tem tempo. Ele vai ter que ir para defesa agora, né? Então aqui, vamos dar esse cheque. Esse é um final bem complicado, né? Meu bispo está tentando segurar o avanço desses peões aqui. E estou tentando também dar suporte para o quadrado de promoção. Então vamos ver.
Então, ok. Acho que agora a gente pode, na verdade, né, vamos voltar o bispo pra cá. Cheque. Voltou para a defesa. Defender o peão ali embaixo. Tomar esse. E eu acho que esse final aqui é ganho, né? Tem um peão. É tudo que é preciso. Ok, vamos por aqui. Bom, como a gente faz? A gente tem que chegar perto do peão, né? Como é que ganha isso? Tá, vamos passar uma vez aqui. Pra ele ter que subir. Se ele quiser ficar repetindo, né? Aí a gente chega perto do peão, tenta dar suporte para esse avanço. E aqui ele resignou, né? A gente ia tentar ganhar um pouquinho de espaço com o rei e avançar o último peão que tinha. Então foi um final bem complicado. Vamos dar uma analisada na partida e ver o que aconteceu. Então tiveram bastante momentos aqui pra gente analisar. Você vai ver no gráfico aí da avaliação ao longo da partida que foi pra cima e pra baixo o tempo todo. Bom, vamos ver então. Esse primeiro pico aqui foi quando aparentemente tinha uma grande oportunidade, né? Então tomar E5 é o lance certo aqui. Cavalo C3 eu devia ter jogado bispo C4. Eu realmente não faço ideia do que o branco deve fazer nessa linha. A única coisa que eu sabia mesmo antes da partida é que depois de E4, E5, F5, você toma o peão em E5 e não o de F5. Então, a gente continuou bem até esse ponto, né? Esse foi o erro. Aqui dava para ter tomado o bispo dele, né? E mantido o ataque no cavalo. Isso aqui permitia ele simplificar um tanto a posição, agora tá igual, né? A gente tinha uma grande vantagem aqui. Então, ok, ele tomou, agora a posição está equilibrada de novo, desenvolvimento, entramos com o cavalo, tudo isso aqui tá ok. Ele veio com a dama, a gente bloqueia de dama, tá certo, roque, tá certo. E aqui começou, a situação começou a ficar um pouquinho melhor para ele, né? Eu voltei a dama, acaba concedendo um pouquinho de atividade. Aqui eu já cometi um erro, eu falhei em prestar atenção que esse peão aqui tá gravado, porque eu movi o peão de F. E aí ele pode tomar, né? Pro mérito dele, ele percebeu isso, tomou o peão, tá certo. Tive que mover o rei e a gente chega nessa posição onde eu tenho 4 peões e ele tem 6. Então ele tem 2 peões a mais, a gente ainda tinha esperança de tentar complicar as coisas, né? Então tentamos atacar algumas coisas dele, atacamos o peão aqui, depois que ele trouxe o bispo para defesa, atacamos o bispo também. De fato, pelo material aqui, a posição tá bem melhor para ele, né? A avaliação aqui é menos 3.8, bem melhor de novo, a gente toma esse peão e esse foi o erro, né? Aqui permitiu a gente ganhar de volta a vantagem, tomamos o bispo porque a peça estava em defesa. Ele entrou aqui procurando contra-jogo e esse lance perde imediatamente. Porque ele devia ter tomado o bispo, né? Então vamos ver essa linha. Porque eu joguei isso, eu não vi que é tão ruim assim, né? O que eu vi aqui é que ele toma a minha torre e eu tomo a dele. E isso aqui de fato não é tão ruim, mas tomar a minha torre é um erro. Ele devia ter tomado o bispo então, né? Então qual é a lógica aqui? Que se eu tomar, aí ele tem esse cheque, né? Entendi. E se eu tomar a torre, aí minha torre fica em defesa. Faz sentido, é. Porque eu não posso tomar aqui, ele me dá um checkmate de última linha. E eu não posso tomar essa torre também, porque senão a minha torre fica em defesa, né? Ele removeu o bispo que defendia. Então eu permiti essa oportunidade, ele não encontrou. Eu também não vi quando eu joguei. Ele tomou a torre e eu tomei de volta. E a partir de agora é o branco quem tá melhor de novo, né? Eu joguei o lance certo aqui. Ele toma um peão, simplificou um pouquinho as coisas. Agora eu tenho uma peça a mais, mas ele ainda tem 5 peões e eu só tenho 3. Então ele tem 2 peões pela peça, que é um pouquinho complicado, né? Se ele consegue criar ameaças. Então aqui ele atacou o bispo, a gente move. Chegamos nessa posição aqui, um pouco melhor. Não é nada simples de converter isso, eu acho, porque ele fez bem em tentar criar contra-jogo, né? Avançar esses peões, avançar esse peão.
quando ele foi forçado a ceder esse peão, ele cedeu ele pelo outro, de modo que quando a gente tomou esse, ele tomou de volta aqui e fica com esses 2 peões passados. E aí meu bispo vai ter que tentar controlar o avanço desses peões para converter isso aqui e a gente conseguir ganhar com a peça a mais, né? Se ele conseguir avançar e promover um peão, vai valer muito mais do que o nosso bispo. A gente continuou de modo razoável aqui, a partir desse ponto a vantagem não mudou muito. A gente tomou um peão, é um erro, era para ter avançado isso aqui. Mas mesmo assim, mais 3.6 é um erro, mas ainda tá ganho pro branco. G4 tá certo, cheque. Ok, atacamos mais um peão, tomamos. E agora a gente começa a criar contra-jogo, porque a gente tem uma peça a mais, a gente conseguiu coletar esses 2 peões que ele tinha aqui. Então, ele tem um par de peões passados, mas a gente também tem agora. E é isso que eu tentei fazer, né? Tinha a peça a mais, tentei avançar. Porque se eu não forçar a torre dele a uma posição mais passiva, eu não vou conseguir controlar o avanço desses peões. Ele está à frente, né? Se a gente fizer uma corrida, ele promove primeiro. O meu peão está um pouquinho mais longe. Então eu tenho que fazer lances como esse para tentar atrasar o avanço dele. Então aqui ele tentou vir para trás do peão, a gente move o rei, era um cheque, e o bispo está defendendo, então não dá para tomar aqui. Aí ele voltou, acho que ele estava tentando jogar a torre para cá e aí dá suporte para o avanço do peão, né? Então a gente entra com a torre para não permitir isso, tentar controlar. Agora estamos atacando aqui também. Força a torre dele a vir para um lugar um pouquinho mais passivo. Aí que eu tava procurando, né? Alguns desses cheques eu dei mais porque a situação do tempo estava ficando apertada do que por fazer algum progresso na posição, né? Como tem incremento, 5 segundos, se eu dou um cheque e sigo para onde eu queria mesmo, em vez de vir direto para cá, por exemplo, eu dou um cheque e venho para cá, eu ganho um pouquinho de tempo nesse processo. Aí agora a gente avançou o peão, estamos tentando criar contra-jogo. Esse lance aqui já é um erro, né? Ele devia ter vindo para frente do peão, porque, faz sentido. Eu tava considerando esse lance de bispo, que a ideia aqui é a seguinte, como ele não foi para frente do peão, a gente joga isso aqui com o bispo e aí bloqueia a visão da torre dele ao quadrado de promoção. E aí não tem como mais ele impedir. No próximo lance a gente faz uma dama e já defende o bispo com a dama. Por algum motivo eu fiquei vendo, né? Eu já vi esse tema onde você usa o bispo e um peão um defendendo o outro assim. Só que quando eu vi esse tema era com a ideia de encurralar a torre. Então eu tava pensando que quando ele jogasse a torre pra frente do peão, aí sim eu entrava com o bispo em G8 e encurralava a torre dele ali. Ela não ia poder sair, nem tomar o peão, nem tomar o bispo. Mas aqui a esse ponto eu já devia ter jogado isso, né? Pra promover no próximo lance. Então eu dei um cheque, tudo bem. E aqui esse lance... ele fala que é um erro grave porque perde a chance de promover logo direto, né? Mas mesmo assim continua mais 4.4. Se lancei um cheque mais 1 agora, eu devia ter dado suporte pro peão. Acho que é um cheque, é um erro porque ele aproxima do peão, né? E aí fica mais difícil promover. Então, ok, ele jogou isso, ele não aproximou do peão, o que facilita pra gente, e agora tá ganho de novo. Ele foi pra frente do peão agora, e aqui eu pensei em subir esse peão pra tentar dar suporte pra esse e aproximar o meu rei desses outros peões que ele tem aqui pra tentar coletar, enquanto o bispo cobre o avanço, né? Esse não pode avançar porque eu tomo, nem esse. Esse lance aqui eu fiz mais pela situação do tempo também, 19 segundos. Ele aproximou aqui, a gente volta a torre. Aqui eu podia ter voltado pra cá, né? Faz sentido também pra atacar esse peão. Ele atrasou um pouquinho, né? A captura aqui, por exemplo, nesse caso, ele saiu da frente do peão, aí me deu um lance de rei e depois voltou pra frente do peão. O que ele acabou fazendo com isso foi permitir ao meu rei se aproximar mais dos peões dele, né? O que acaba tornando um pouquinho mais fácil de ganhar, eu acho. Porque uma vez que ele ganha o meu último peão ali e troca, eu tenho um peão, que é tudo que eu preciso para vencer esse final, que eu consigo promover ele, e os dele aqui estão impossíveis de defender. O bispo controla o avanço e o meu rei tá perto bastante para vir e coletar eles. Que foi o que acabou acontecendo, né? A gente vem, coleta os peões para que ele não tenha contra-jogo, bota o bispo nesse quadrado para defender o nosso peão. E em finais como esse, né, onde se esse bispo não tivesse aqui, se tivesse só o rei, já seria um empate, porque ele tá perto bastante para vir e tomar. E mesmo que o meu rei tivesse, tipo, transporta esse rei para G1, tem posições onde dá para ele conseguir a oposição e aí eu não consigo promover o peão, né? Mesmo que eu tenha um peão a mais, a posição é empatada. Então é meio difícil de ganhar, mas como eu tenho esse bispo, eu consigo sempre passar a vez, né? A oposição acaba não funcionando porque mesmo que ele consiga a oposição, eu devolvo a vez para ele fazendo um lance que passa com o bispo. Então essa peça a mais aqui garante que a gente vai ganhar em qualquer situação com esse peão a mais. Então ele tentou vir pra frente do peão, nesse caso aqui eu fiquei meio perdido pra saber o que fazer, como tirar esse rei daí, mas a gente voltou. A ideia era passar uma vez, né, pra ele ter que subir, a gente ia vir pra cá no próximo, e aí eu não vejo muito como ele continua prevenindo o avanço do peão, né, se ele voltasse a gente entrava com a oposição aqui, ia em seguida subir, avançar o nosso rei, e avançar o peão. O bispo também está aqui para ajudar a dar suporte, se for necessário, a gente faz uma dama e dá checkmate.
Então é isso, foi uma partida bem mais complicada do que precisava ser, eu acho. Naquele início eu pendurei aqueles 2 peões por uma bobagem, assim, de não perceber que o peão em D estava cravado ao rei ali pela dama dele. Mas mesmo assim ainda tem sempre chance de criar contra-jogo, principalmente considerando que é uma partida rápida. Mesmo que você esteja um peão a menos ou 2 peões a menos, você continua jogando para tentar complicar as coisas e talvez ainda haja a chance do oponente errar, né? Que foi o que acabou acontecendo e a gente conseguiu sair ileso dessa situação. Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Fica de olho aí no canal porque nos próximos dias eu vou fazer a análise das próximas partidas do match Garry Kasparov vs Deep Blue. Vamos seguir com a teoria na Rui Lopes e também estou considerando fazer um vídeo incluindo os inscritos aí, né? Jogar contra os inscritos no vídeo ou analisar as partidas dos inscritos. Se você tem alguma partida que você quer que eu veja, me manda nos comentários aí. Ou se você tem interesse de participar quando eu for fazer um vídeo jogando contra, deixa nos comentários também. E é isso, eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.